Continua com a palavra agora com o processo 130.562. Trata-se de processo autuado a partir de solicitação do Ministério Público do Estado do Acre, por meio da promotora de Justiça e Defesa do Consumidor, a excelentíssima senhora Alessandra Garcia Marques, que requisitou auxílio desta Corte de Contas no sentido de analisar as planilhas de composição de custo que culminou no resultado de transporte, no reajuste do transporte público de Rio Branco. O relatório técnico, as folhas 13.994 a 14.025, citou algumas ressalvas na análise, a saber, como o nobre procurador vai relatar sobre isso também, eu vou devidamente citado, né? A solicitação de prazo foi nas folhas 14.034, o senhor Nélio de Oliveira, atual representante legal do Conselho Municipal de Transporte Público, manifestação da prefeita de Rio Branco, a excelentíssima senhora Maria do Socorro Nery Medeiros de Souza, relatório conclusivo, a folha 14.077 a 14.080 e parecer ministerial, a folha 14.085 a 14.091. É o nosso relatório, senhor presidente. Com a palavra, sua excelência, o procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. O presente processo foi autuado a partir de solicitação do Ministério Público do Estado, por meio da excelentíssima promotora de Justiça e de Defesa do Consumidor, doutora Alessandra Garcia Marques, requisitando auxílio desta Corte de Contas ao Núcleo de Apoio Técnico daquele órgão, NAT. A demanda, protocolada em 11 de julho de 2018, foi direcionada ao Grupo de Apoio de Informações Estratégicas do Controle Externo, com vistas à análise da planilha que fundamentou o último aumento da tarifa do transporte coletivo urbano de Rio Branco. Para subsidiar o exame, o Ministério Público enviou todo o processo pertinente ao assunto, composto de extensa documentação procedente do Conselho de Transporte Público do município, bem como das empresas de transporte responsáveis pela prestação dos serviços, sendo elas Autoviação Florestas, São Judas Tadeu e Via Verde Transporte. Além disso, a instrução acostou os documentos de folhas 13.620 a 13.903 e 13.937 a 13.992, e, na sequência, procedeu à análise solicitada, concluindo pelos seguintes achados. 1. Inclusão indevida nos itens relativos à quilometragem programada e indicadores de 17.986 quilômetros, referente ao serviço de atendimento aos usuários portadores de deficiências severas, ocasionando duplicidade e alteração nos indicadores usados para o cálculo do custo com combustíveis, peças e acessórios, lubrificantes e pneus. 2. Inclusão indevida no item relativo à frota total de despesa a maior no valor de R$ 550,78, ocasionada por erro na idade dos veículos. 3. Manipulação de gasto mensal com combustível, com apontamento a maior de 2.582,55 litros de diesel, ocasionando uma despesa maior no valor de R$ 9.180,70. 4. Inconsistência no item da planilha relativa aos insumos, conforme abaixo. 4.1. Divergência no cálculo dos custos ambientais no valor de R$ 11.273,75, por utilização de índice máximo, em vez da utilização de índice médio. Ausência de comprovante de pagamento de segurança terminal, no valor de R$ 157.920. Encargos, segurança terminal, no valor de R$ 104.906,25. Terceirizada médica perita gratuidade, no valor de R$ 108.000. Encargos terceirizada perita médica gratuidade, no valor de R$ 71.744,40.
PRL no valor de R$ 34.155, que totalizam R$ 476.725,66 e representam média mensal na planilha de custo no valor de R$ 39.727,14. Inclusão incorreta na planilha de custo de valor a menor de R$ 2.832,84 mensais, referente a despesas gerais. Inclusão incorreta na planilha de um custo total mensal de R$ 6.800.222,83, influenciando no estabelecimento de uma tarifa pública de R$ 4,03, divergindo do valor apurado pela área técnica de R$ 6.670.893,02 e tarifa pública de R$ 3,95. Divergência na utilização dos índices dos custos ambientais. Discrepância de valores de quantidade de litros de combustíveis projetados, em contraponto com os combustíveis efetivamente pagos a partir do levantamento das notas fiscais e comprovante de despesas. Considerando as divergências expostas nos itens 1 a 3 deste pronunciamento e demonstrados na tabela 18 e 20, do relatório técnico, a instrução apontou a necessidade de alteração da planilha de custos nos itens relativos aos custos variáveis e fixos, cujos valores apontados pela Câmara Técnica foram de R$ 2.833.831,71 e R$ 2.890.873,62, respectivamente, divergente dos apurados nestes autos no montante de R$ 2.812 e R$ 2.843 milhões, respectivamente. Ante exposto, a análise técnica concluiu que o último reajuste da tarifa de transporte público de Rio Branco apresentou falhas na apuração do valor estabelecido, ensejando um prejuízo aos usuários do sistema, posto que a Câmara Técnica do Conselho Municipal de Transporte Público de Rio Branco utilizou-se de índices médios de consumo nos cálculos efetuados, recomendando uma tarifa no valor de 4,03, em detrimento da tarifa apurada pela área técnica de 3,95. Dessa forma, a instrução expediu as recomendações devidas, sem prejuízo da notificação dos responsáveis com vista à adoção das providências cabíveis e o pertinente encaminhamento do apurado ao Ministério Público, autor da demanda. O relator do processo determinou a citação da senhora Maria do Socorro Nery de Medeiros de Souza, prefeita municipal de Rio Branco, do Conselho Municipal de Transporte Público de Rio Branco, considerando a responsabilidade da Câmara Técnica deste Conselho em todas as ocorrências apuradas pela instrução. Contudo, nos autos, só há documentação pertinente à citação da chefe do Poder Executivo de Rio Branco. No entanto, o pedido de dilação de prazo visto a folhas 14.034 e a manifestação de folhas 14.039 a 14.042, ambos da lava do senhor Nélio Anastácio de Oliveira, atual representante legal do Conselho Municipal de Transporte Público de Rio Branco, atestam que houve o regular chamamento da parte aos autos. Na manifestação citada, o gestor reconhece a ocorrência de falhas no processo de reajuste do preço a ser pago pelos usuários do sistema de transporte público, as quais necessitam de adoção de providências saneadoras. Contudo, exime-se de responsabilidade, em virtude de que não atuava na Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito, RBTrans, nem no Conselho Municipal de Transporte Público de Rio Branco, à época dos fatos. Também afirma que proporá ao colegiado do citado Conselho, para que faça sugestão à Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito, que proceda à emissão de normativos detalhados quanto aos procedimentos que deverão ser adotados nos futuros reajustes e ou revisões da tarifa, enfatizando a transparência, a regulamentação baseada nas normas nacionais correlatas, a revisão na metodologia da matéria relacionada ao atendimento dos usuários portadores de deficiências severas, o controle e fiscalização na área operacional e ainda na definição das políticas ambientais e dos respectivos percentuais de custos envolvidos. A prefeita de Rio Branco também apresentou manifestação às folhas 14.065 a 14.072,
onde faz um breve relato sobre a composição e as competências do Conselho Municipal de Transporte de Rio Branco, destacando que o atual reajuste da tarifa seguiu o rito disposto em lei, por meio de metodologia nacionalmente reconhecida e aprovação pela Câmara Técnica daquele Conselho. Contudo, considerando o apurado pela área técnica deste tribunal, instituiu um grupo de trabalho com o objetivo de proceder à análise da planilha objeto destes autos, tendo como referência os respectivos achados, afirmando que, ao final dos trabalhos, enviaria a esta Corte de Contas as conclusões e respectivas providências garantidoras de transparência, exatidão e regularidade do reajuste tarifário vigente. Finaliza solicitando a suspensão deste feito até o deslinde dos trabalhos acima descritos. Com base nas razões apresentadas pelos envolvidos, que tomaram conhecimento das inconsistências detectadas e principalmente das recomendações propostas, tendo se manifestado positivamente no sentido de tomar as providências saneadoras necessárias, a área técnica produziu o relatório conclusivo, as folhas 14.077 a 14.080, pugnando pelo arquivamento dos autos. O processo foi recebido neste Ministério Público de Contas em 6 de fevereiro de 2020. Compulsão dos autos, em que, pese a área técnica tenha se manifestado tão somente pelo arquivamento do presente feito, resta claro que as ocorrências destacadas na instrução não podem ser consideradas meras falhas, mas sim irregularidades que deturpam a exatidão dos cálculos que subsidiaram o último reajuste da tarifa de transporte público de Rio Branco, afetando o atendimento de princípios atinentes à modicidade, equidade social e qualidade dos serviços prestados, os quais devem ser priorizados na formação do mesmo. Note-se que a quase totalidade dos apontamentos remete a divergências relacionadas com duplicidades e ou inconsistência de indicadores, valores e quantidades informados a maior, inserção de dados não condizentes e inverídicos e ainda ausência de comprovação da efetiva realização de gastos considerados na formação dos custos. Fatores que contribuíram para a distorção dos dados da planilha que subsidiou o cálculo tarifário, considerado pelo corpo técnico como causador de prejuízo aos usuários, sob a ótica do disposto no artigo 884 da Lei Federal 10.406/2002. Dessa forma, considerando o lapso temporal transcorrido desde a formação da planilha sob análise e a vigência da tarifa decorrente, mas, principalmente, considerando a necessidade do estabelecimento de um rito regular e probo na formatação da política tarifária do transporte público sob responsabilidade do Poder Público Municipal, este Ministério Público de Contas, alinhando-se às conclusões técnicas do primeiro relatório constante nestes autos, dos quais os responsáveis já tomaram ciência, opina no seguinte sentido. 1. Recomendar à Câmara Municipal de Rio Branco a elaboração de um estudo com a participação de representantes da Prefeitura de Rio Branco, Conselho de Transporte Público de Rio Branco e Ministério Público Estadual, com vistas à readequação da Lei Complementar Municipal número 34/2017, que trata da regulamentação do Conselho Municipal de Transporte Público do município de Rio Branco, propondo a previsão de acompanhamentos periódicos, por meio da Câmara Técnica, dos itens que compõem a planilha de custos que subsidiam os aumentos da tarifa de transporte público, entre os quais merecem destaques. A. O custo operacional das empresas concessionárias, composto por custos variáveis, que variam em função da quilometragem percorrida pela frota de veículos, tais como combustível, lubrificante, pneus, entre outros, e custos fixos, constituídos por itens que independem da quilometragem, tais como depreciação e despesas com pessoal e administrativas. E, B, os critérios estabelecidos para a utilização dos índices a serem adotados, garantindo a transparência necessária ao processo. 2. Notificar a DAFO para que proceda ao acompanhamento dos trabalhos e das conclusões atinentes à matéria, derivadas do grupo de trabalho instituído pela Prefeita de Rio Branco, após tomar conhecimento dos apontamentos feitos no curso desta instrução. E 3. Dar ciência ao Ministério Público Estadual, autor da consulta, quanto ao apurado nestes autos,
com vistas à adoção das medidas que entender cabíveis, considerando seu pleito inicial e, especialmente, considerando o prejuízo aos usuários do sistema de transporte público de Rio Branco, conforme destacado pela área técnica incumbida da análise. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Peço permissão para louvar o trabalho da área técnica deste tribunal com relação a este processo, notadamente em razão da complexidade e do elevado número de documentos que foram acostados. Com a palavra, Sua Excelência, o relator para seu voto. Senhor presidente, como se percebeu, o nobre procurador faz um relato e transcreve o excelente trabalho que a área técnica faz. Ele faz as recomendações, tem inicialmente a divergência, né? Então, que a Câmara Municipal elabore um estudo, né? Coloca a questão do custo operacional, os critérios estabelecidos, notificar a DAFO para que proceda ao acompanhamento dos trabalhos, das conclusões, e também dar ciência ao Ministério Público Estadual. Então, eu integro no meu voto todo o olhar que o Ministério Público de Conta tem. É o nosso entendimento, senhor presidente. Logo em seguida, pelo arquivamento dos autos. Em votação, conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Conselheira Dulcinea Benício. Com o relator também. Conselheira Ana Lu Maria. Relator, senhor. Aprovado por unanimidade do termo do voto, conselheiro relator.